Fala pessoal, o professor Gabriel por aqui. Hoje a gente vai resolver a 14ª questão da prova da ESA de 2024. Lembrando, tipo A, prova geral, tá? Se você quiser assistir às resoluções das outras 13 questões, eu vou deixar aqui em cima, um link no card, lógico, que vai estar com todas, vai estar na verdade com a playlist com todas as questões, inclusive essa daqui, tá? Bom, bora para a questão em si. Essa questão 14 aqui, confesso que até a mim pegou de surpresa, porque nas provas em gerais que eu vi, eu ainda não tinha visto uma questão sobre hipérbole. Só lá no ensino superior. Mas enfim, então foi um conteúdo que realmente me surpreendeu. Tinha certas coisinhas que foi necessário revisar, porque não lembrava mesmo. Mas é simples, ela não é assim algo tão complicado. Se você pegar a ideia da hipérbole em si, você consegue resolver ela, tá? Então, é bom você dar uma revisada sempre sobre esses conceitos, principalmente aqueles que não são tão vistos, porque trigonometria a gente consegue encaixar com outras coisas. Aqui a gente vai trabalhar com a equação de uma reta, que a gente também trabalha bastante, a gente vê em um bocado de coisas, como sistemas lineares e tal. Mas uma hipérbole em si a gente não vê tanto assim, tá? Bom, enfim, bora para a questão. Antes de mais nada, o que é que a gente faz? A gente pega o comando da questão, ou seja, a última frase, em 99% dos casos. Se ela não for, aí a gente dá uma olhadinha no restante do enunciado, tá? Mas aqui o que é que diz, ó? Cadê a última frase? Tem um ponto de interrogação, o ponto final tá aqui. Qual das retas abaixo dá a direção do raio que deve partir do ponto A13? Então, qual das retas, ele está querendo saber uma reta, abaixo que dá a direção do raio que deve partir do ponto A13 para ser refletido no ramo da direita da hipérbole e caminhar em direção a F1. Tem um bocado de coisa aqui que é um pouco mais complexo, né? Que a gente possa não lembrar. Mas ele quer saber uma reta, tá? Pelo menos isso ele quer saber. Uma equação da reta, lembrando, ela pode ser do tipo a reduzida, quero dizer, y igual a ax mais b, ou ela pode ser do tipo geral, que no caso seria um ax mais um by mais c igual a zero. Como a gente vê que todas as alternativas aqui estão no modo geral, então a gente já pode descartar a reduzida. Precisamos determinar isso daqui. Para a gente conseguir montar uma equação da reta, a gente pode montar sistema, pode montar um bocado de coisa, tá? Mas bora primeiro saber como é que funciona isso daqui, ó, porque ele diz que tem que ser refletido no ramo da direita e caminhar em direção a F1, tá? Então bora pro restante do enunciado. Diz o quê? A figura abaixo ilustra a propriedade refletora da hipérbole. Se um raio partir de um ponto A e seguir em direção a F2, ou seja, ele está saindo de um pontinho aqui e está indo para um dos focos. Então ele é refletido pela hipérbole no ponto P, tá aqui o ponto P, e segue em direção a F1. Tá, então qualquer ponto que eu pegar aqui não faça parte da hipérbole, jogar em direção ao foco 2, ele vai bater na hipérbole e vai em direção ao foco 1. Tá, perfeito. Em direção ao foco do outro lado, né? Ao outro foco, pode ser. Aí diz, considere a hipérbole 4x² menos 5y² igual a 20 de focos F1 e F2, com F1 à esquerda e de F2, tá? Igual o desenho tá aqui, né? Qual das retas abaixo da direção do raio que deve partir do ponto A13? Beleza. Isso aqui já é do comando. Então a gente já tem um ponto, aqui é o ponto 1, 3, certo? A gente precisa saber dos focos, tá? Uma coisinha que é interessante é que quando ela é do tipo x² menos y² igual a alguma coisinha, tá assim, então significa que os focos vão estar no eixo x, tá? Então vai ser tal qual o nosso desenho tá aqui. A gente vai ter o eixo y e passando entre os focos vai estar o eixo x. E aqui o eixo y. Certo? Outra coisa que a gente precisa é que na hipérbole, a equação da hipérbole sempre é assim, ó, x² sobre a menos y² sobre b. E a gente tem esse outro número que está aqui, ele precisa ser exatamente igual a 1. A gente monta nesse estilo e fica aqui igual a 1. Isso aqui seria a equação geral da hipérbole, tá? E esse a e b vão ser importantes porque o que acontece?
o a ao quadrado mais b ao quadrado vai dar o c. E esse c é justamente a distância do foco até a origem. Então, se a gente conseguir pegar nossa equação e transformar nesse modelo daqui, a gente consegue determinar, pelo teorema de Pitágoras, o c, que é a distância. Daí o que acontece? Se a gente sabe a distância, a gente sabe qual é o ponto. Porque o meu foco, como ele está no eixo x, ele vai ser o quê? Ele vai ser x, 0. Só que esse x vai ser literalmente o nosso c. Então vai ser c, 0. Aí, com ele eu tenho 2 pontos, consigo traçar uma reta, tá? Então bora pegar essa equação da hipérbole e transformá-la nesse modelo daqui. Bom, a equação da hipérbole é 4x ao quadrado menos 5y ao quadrado. O que é que a gente faz? Como está igual a 20, e eu quero que isso daqui, eu quero que esse 20 se transforme em 1. Então o que é que eu faço? Divido por 20, né? Bem simples. Só que aí que tá, lembra? Na igualdade, se eu mexo em um dos membros, eu preciso mexer no outro lado também, por completo. Então eu tenho que pegar aqui, ó, todo mundo e dividir por 20. Como está todo mundo dividido por 20, eu vou estar fazendo o quê? Vou dividir cada um por 20 também. Ficaria a divisão assim. Cadê? Aqui. Esse dividido por 20, esse dividido por 20. Aí agora a gente consegue fazer alguns cortezinhos, né? Porque 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5, então posso cortar o 4 com 4. Vai ficar x ao quadrado sobre 5. Menos o 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5, a gente já viu, então é só cortar o 5 com 5. Daí a gente vai ficar com x ao quadrado sobre 5 menos y ao quadrado sobre 4. Isso é igual a 20 sobre 20, 1. Tá, agora a gente tem o quê? X ao quadrado sobre 5 menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1, né? Bom, agora que a gente tem ela nesse modelo, ficou faltando aqui, ó, para não atrapalhar. Senão a gente vai ficar com a confusão. No termo geral, é sempre o quadrado de A e o quadrado de B que fica ali embaixo, tá? Por isso, senão ia dar um problemão aqui. Mas, ó, o que eu quero dizer é que esse 5 e esse 4 é A ao quadrado e o 4 é o B ao quadrado, tá? Faltando aquele expoente ali, ia dar um problemão na hora da gente resolver. Por quê? Porque quando a gente for montar essa expressãozinha daqui de cima, o que acontece? É A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, né? C ao quadrado, ele vai ser quanto? Lembra, A ao quadrado é 5, B ao quadrado é 4, C ao quadrado vai ser 9, né? 5 mais 4, 9. Como é 9, isso acontece o quê? Que o meu C vai ser 3. Lembra? Vou pegar a raiz quadrada. Professor, então por que não fica mais ou menos 3? C vai ser uma distância, então não existe distâncias negativas. Então, nem se preocupe, vai ficar positivo. Então, ó, se o C é 3, quando a gente for olhar na nossa hipérbole, esse ponto aqui vai ser o quê? 3, 0. E o outro foco? O outro foco vai ser menos 3, 0, tá? Como agora a gente já tem os dois pontos, x1, y3, e o outro ponto é 3 e 0, a gente pode montar a nossa equação da reta. Bom, lembra, né? A gente vai ter os pontos A e o F2. Isso mesmo. O meu A é o 1, 3 e o F2 é o 3, 0. Um eu vou chamar de ponto inicial e o outro eu vou chamar de ponto final. Por que, professor? Porque eu vou utilizar o método do coeficiente angular. O coeficiente angular vai ser sempre y final menos y inicial sobre x final menos x inicial. E eu vou pegar as coordenadas que está aqui, né? Meu coeficiente angular vai ficar o quê? Y final é 0. O y inicial é 3. Então, menos 3. 0 menos 3. O x final é 3. O x inicial é 1. Então, 3 menos 1.
Então, o meu coeficiente angular vai ser menos 3/2. Agora, eu vou utilizar novamente essa fórmula do coeficiente angular, só que eu vou pegar somente um ponto, para ficar mais prático. Qual ponto que eu vou pegar? Eu vou pegar o F2. O F2? Vou pegar o F... Não, vou pegar o F2 não. Vou pegar o F2. Acho que ele vai ficar melhorzinho. Por quê? Porque como eu já tenho o coeficiente angular, o que acontece? Então, vai ficar menos 3/2, que é o coeficiente angular, é igual... Aí eu vou usar a mesma fórmula, tá? Y final menos Y inicial, X final menos X inicial. Só que aí, o meu ponto final, que antes era o F2, né? Ele vai ser um ponto qualquer, ou seja, Y sobre X. Só que o inicial é aquele que eu marquei, né? O 3 e o 0. Então, vai ficar Y vai ser 0 e o X vai ficar menos 3. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar menos 3 sobre 2 é igual a Y menos 0 dá Y, né? Sobre X menos 3. Agora, eu tenho uma igualdade entre duas razões, proporção, regra de 3. Multiplico em cruz, também conhecido como produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E o que isso vai me dar? Bom, vai ficar menos 3 vezes x menos 3 é igual a 2 vezes y. 2y. Então, a gente vai fazer o quê? Bora multiplicar aqui, né? Então, vai pegar menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3, menos por menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Isso igual a 2y. Como o 2y está positivo, eu vou deixar ele aí e vou pegar todo mundo e jogar para o lado dele, tá? Porque o menos 3x vai ficar positivo e vai ficar igualzinho como é que se diz? A equação geral da reta. Daí eu só faço girar a equação. Como assim? Vai ficar 3x mais 2y mais 9 passa para lá, menos 9. Isso igual a 0. Professor, eu não entendi foi nada. Ó, eu fiz isso aqui, ó. Passei essa parte para o lado de lá. Então, ia ficar 0 igual a 2y. Aí, a parte que eu joguei para lá, mais 3x, menos 9, né? Mais 9 passa para lá, menos 9. Eu só fiz girar a equação. Por isso que ficou essa daí. Daí, a gente encerra, né? Temos a nossa equação da reta. Que é a qual alternativa? É 3x mais 2y menos 9. 3x mais 2y menos 9 é a nossa alternativa A. Bom, espero que tenham compreendido como é que a gente resolve essa questão 14, a última questão, e uma questão que pode espantar. Eu me espantei quando vi ela de começo, mas depois que se resolve, você percebe que ela não é tão complexa assim, tá? É só fazer alguns pequenos ajustes, pegar a equação da hipérbole que ele nos dá, colocar ela no formato geral e assim vai. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você quiser ver mais algumas resoluções, assista aí as playlists, dê uma olhada nos vídeos, tem resoluções da UBMAP, do Enem, e vai aparecer mais. No mais é isso, se inscreva se você quiser ficar vendo mais resoluções, algumas dicas que em breve eu vou trazer. E é isso, até mais, bons estudos e até lá. Tchauzinho.